Então, dentro dessa relação do que ela vai estar impactando para você, como que ela vai construir para você essa relação, o que eu preparei aqui, pessoal? Eu preparei o seguinte, ó. Eu preparei 4 grandes temas, tá? Então, primeiro a gente vai falar com relação à mudança dos impostos, como que os impostos vão mudar, o que vai impactar para você, como que isso vai mudar o seu fluxo de caixa, tá? Como que isso vai realmente fazer a mudança para o fluxo de caixa da sua empresa, como que a sua empresa precisa se organizar, qual que vai ser a mudança para a organização da sua empresa, como que a controle pode auxiliar você nesse momento, tá? E principalmente eu deixei as dúvidas direcionadas para o final, porque daí obviamente a gente construiu todo o conteúdo e a gente vai respondendo várias dúvidas ali, mas no final, caso tenha alguma dúvida, alguma situação específica, a gente volta ali para discutir as dúvidas direcionadas, beleza? Então a gente vai seguir esse fluxo para ficar bem claro para todo mundo. Então, com relação à questão da mudança dos impostos, pessoal, né, iniciando essa relação, o que é importante que a gente vai conversar? O seguinte, primeiramente, os novos impostos. O que muda dentro dessa relação? E, principalmente, a ideia da não cumulatividade plena. Eu vou explicar isso para vocês, vou deixar bem claro, e é importante que isso fique claro para vocês, para que a gente consiga construir principalmente esse planejamento, essa nova etapa de planejamento para vocês. Tá? Então, a gente vai seguir aqui com relação aos novos impostos. Como que vai funcionar essa nova relação, essa nova tratativa dos impostos para a reforma tributária, tá? Então, basicamente, pessoal, como é que vai funcionar? A gente vai trabalhar o seguinte, ó. Dentro da nova reforma tributária, o que vai acontecer? A gente tem a criação do IVA dual, né, que é o IVA dual, tá, pessoal? E o IS. O IS, na verdade, eu vou explicar para vocês, que é o chamado imposto seletivo. Então, o que acontece dentro dessa questão da reforma tributária? A gente tem a criação do IVA, né, que é o imposto de valor agregado, tá, pessoal? Por isso que chama IVA. Dual, né, o dual, porque ele tem 2 impostos dentro de um só. E o imposto seletivo, que é uma tratativa diferente, que vai impactar principalmente as indústrias, tá? Principalmente quem trabalha com industrialização, ela vai impactar um pouco mais, mas a gente vai perceber essa relação quando a gente for estar conversando especificamente. A gente vai falar sobre os regimes especiais, tá? Porque existe alguns regimes especiais que são os regimes com desconto, vamos dizer assim, com redução da base, com redução do imposto, principalmente agora com a reforma tributária. Então é importante, a gente vai discutir os principais, tá? E a questão do imposto de renda, que a gente não pode esquecer que hoje, tá? A partir de hoje, o nosso presidente está sancionando a legislação da mudança do imposto de renda, que ela já vale a partir de 1º de janeiro de 2026. Então a gente já vai falar sobre isso, porque é uma situação que já vai acontecer em 2026. Toda essa tratativa, o IVA dual, o imposto seletivo, o regime especial e o imposto de renda, ele se trata, ou melhor dizendo, ele vai ser construído a partir de 2026. Tá certo que você tem uma construção, tá, até 2033, porém, ele já se inicia os impactos e as mudanças em 2026. Então, por isso que a gente está preocupado, por isso que a gente está nessa tratativa com vocês, porque realmente vai impactar a sua empresa a partir de 2026. Umas mais agora em 2026, outras a partir de 27, mas todas vão ser impactadas a partir de 2026. Faz sentido aí? Então, assim, vou seguindo aqui para que a gente possa estar construindo. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer relação, já vão construindo, podem mandando ali no chat, tá? Para que a gente possa estar mapeando as dúvidas. Lembrando que no final a gente abre para estar construindo, tá? Com relação ao IVA dual, pessoal, o que é interessante? O IVA dual ele tem esse nome porque vai incluir 2 impostos, que é a CBS e o IBS, tá? Então eu tenho a CBS e o IBS que vai construir o IVA dual. Tá? Então dentro dessa situação, o que vai acontecer? A gente tem a CBS, tá?
que vem para substituir o PIS e a COFINS, tá? É uma contribuição federal, então, obviamente, é uma contribuição diretamente relacionada à questão do governo federal e ela vem para substituir a PIS e COFINS, ou seja, não vai existir mais PIS e COFINS. Quem paga PIS e COFINS, a gente tem aí hoje, né, a gente tem vários clientes hoje que já pagam PIS e COFINS separado, mas a gente tem os clientes do Simples Nacional que pagam PIS e COFINS dentro da guia do Simples Nacional, que também vai mudar. Obviamente que o PIS e COFINS não vai existir mais, vai passar a existir somente a CBS, tá? Isso é uma substituição, uma mudança que vai acontecer. E o que é importante com relação a essa questão da CBS? A CBS é um imposto que dentro do PIS e COFINS vai ser substituído por uma alíquota de 8,8%. Tá? Então, ele sai PIS e COFINS, não existe mais PIS e COFINS e entra uma alíquota única da CBS de 8,8%. Faz sentido? Então, essa relação é importante. Fala assim, mas bacana então, Gustavo, eu já pagava 9,25, agora eu vou pagar 8. Só que existe uma mudança. Claro que de alíquota houve uma redução, né, para quem já pagava PIS e COFINS. Porém, agora o que acontece? Aparece um novo imposto, tá? Aparece um novo imposto que é o IBS. O IBS vem para substituir, tá? Ele vem para substituir o ICMS e o ISS-QN. Então, os prestadores de serviço que pagavam ISS-QN no município já não vão pagar mais. O comércio, as indústrias que pagavam ICMS já não vão pagar mais ICMS, vão pagar apenas o IBS, ou seja, eles vão unificar esses dois impostos, impostos federais e, melhor dizendo, os impostos estaduais e municipais, num único imposto que é o IBS, tá? Então, vai ser de cobrança do estado e do município, esse IBS. Porém, o que vai acontecer? É o imposto sobre bens e serviços. Então, se você tem mercadoria ou se você presta serviço, a alíquota vai ser a mesma. Então, o que vai acontecer? Esse IBS, ele vem com uma alíquota, tá? De 17,7%. Então, o que é importante aqui, pessoal? A gente tem uma CBS de 8,8% e uma IBS de 17,7%. Por que impacta? Por que muda, pessoal? Porque a partir de agora houve uma unificação dos impostos estaduais e municipais. Então, antigamente, quem pagava só ICMS não pagava ISS. Quem pagava ISS não pagava ICMS. Isso acabou. A partir de agora, você vai pagar um único imposto, seja prestador de serviço, ou seja, comércio ou indústria, que é o IBS. Então, você já parte com uma alíquota de 17,7%, tá? E aí, dentro dessa proposta do governo, tá? Dentro dessa proposta não, na verdade ela já é lei, já começa a partir de janeiro, tá? Então, dentro dessa nova reforma tributária, dentro dessa nova estruturação tributária, houve a unificação desses impostos. Então, praticamente de 5 impostos, de 4 impostos, eu fico com 2. E dentro dessa alíquota, tá, pessoal, que é o importante pra gente, que é o que muda pra gente, eu tenho uma alíquota unificada em torno de 26,5%, tá? Então, isso é importante por quê? Porque ainda, eu falo que é a alíquota unificada, que eles estão numa discussão entre 26,5% e 28,5%. O pessoal que está mais dentro ali do processo acredita que vai ficar em 26,5%, tá? Dentro dessa estruturação, por isso que eu trouxe para vocês. Mas eu posso esperar entre 26,5% e 28,5%. Poxa, Deboleto, eu vou pagar 26,5%? Vai, tá? Vai pagar 26,5%. Mas eu só presto serviço. A partir de agora, você vai pagar 26,5%. Tá? Então, existe essa mudança, é impactante, mas a gente
é preciso colocar essa situação, principalmente para que a gente se prepare, né, se planeje em relação às próximas etapas, em relação à construção do planejamento do negócio de vocês, da empresa de vocês. Por quê? Por conta dessa unificação, principalmente os prestadores de serviço, vai haver um impacto muito maior da carga tributária. Por quê? O prestador de serviço, e a gente sempre acompanhou, quem está aqui com a gente há mais tempo sabe que a gente sempre se preocupa você pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei, né? Então, dentro de uma situação de um lucro presumido, hoje você pagaria aí 16,5% numa situação, numa pior situação, né? Vamos colocar assim. Porém, agora com a nova reforma tributária, você, obviamente, tem uma alíquota muito maior. A gente parte de 26,5%, tá? Então é importante a gente destacar isso, porque vai ter impacto? Vai, tá? Vai ter impacto? Vai. Então a gente precisa se preparar, se planejar e se organizar para essa nova etapa da reforma tributária. Ou seja, as questões já estão na mesa, ou seja, a legislação, a lei já está aprovada, isso já vai acontecer, então a gente não tem mais o que discutir em relação à legislação. A alíquota vai ser aplicada e a situação, o que a gente pode fazer realmente é o planejamento. Tá? Então é importante a gente deixar isso bem claro. Para as empresas que trabalham com indústria, né, que trabalham com comércio, quem já pagava aqui no Mato Grosso do Sul 17% de ICMS, vai ter um impacto? Vai ter um impacto. Mas basicamente está dentro do jogo que já pagava PIS e COFINS e ICMS. Tá? Eu destaco essa questão dos prestadores de serviço porque vão sofrer um impacto um pouco maior, né? Praticamente 10% a mais nessa primeira jogada e, obviamente, isso daí vai se perpetuar em relação a esse planejamento que a sua empresa vai ter que construir. Faz sentido? Então, assim, é importante essa construção nesse momento para que a gente entenda o jogo a partir de agora, tá bom? Então aqui, se vocês puderem só dar um joinha aí para mim, se vocês estão entendendo, se vocês estão me ouvindo bem, só para eu construir tranquilo aqui, então é importante essa relação. Obrigado, tá? É importante para que eu possa ter certeza que eu estou conseguindo passar a informação para vocês. Beleza, obrigado. Olha só, pessoal, seguindo aqui, tá? Então, dentro dessa questão do IVA, quando se tratar do IVA, a gente tem esse impacto dos 26,5%. Além disso, existe a questão do IS. O IS é o chamado imposto seletivo. Esse imposto seletivo, ele vem para substituir o IPI, tá? Por isso que eu falei no início, a questão das indústrias, elas vão sentir. Por quê? Porque o IPI, né, as indústrias já pagam IPI, muitas vezes comércios que compram alguns produtos industrializados ainda tem isso aí na fonte, então vai ter que se alinhar em relação a isso. Porém, o imposto seletivo ele vai substituir o IPI. O que acontece, pessoal? Dentro dessa construção, o imposto seletivo ele também está sendo chamado de imposto do pecado, tá? Esse é o apelido carinhoso, tá? É brincadeira, mas é o apelido carinhoso que o imposto seletivo tomou. Por quê? Porque dentro da legislação, o governo federal construiu o imposto seletivo como um imposto de manobra do que ele acredita ser mais interessante. Por isso o imposto do pecado. Porque ele vai agregar mais imposto nos produtos que fazem mal, tá? Então, assim, nesse momento, os produtos que fazem mal para a saúde. Então, eu trouxe alguns exemplos, tá? Só para a gente entender essa relação, principalmente com relação às alíquotas. O que vai acontecer? Por exemplo, refrigerantes, bebidas açucaradas, produtos que trazem esse alto teor de açúcar, o governo está tratando com uma alíquota de 32%. Então, a gente já sai de 26,5% para 32%. Tá? Bebidas alcoólicas, tá? Quem trabalha com bebidas alcoólicas, ele está tratando com uma alíquota de 62%. Então, as bebidas que contêm álcool, obviamente, vão estar mais caras. E cigarros, né?
produtos que têm essa relação mais cancerígena, eles têm uma tratativa de até 250% a mais de imposto. Então, é importante a gente deixar isso, que o imposto seletivo, nesse momento, ele vem para substituir o IPI, tá? Então, tem uma construção dessa relação do imposto seletivo e, obviamente, que eu peguei alguns produtos, tá, pessoal? Eu peguei os principais produtos que são os mais impactados no dia a dia, ou seja, obviamente, quem toma aquela cervejinha vai sentir um pouco mais, quem vende, principalmente, vai sentir mais, porque vai ter que abraçar essa alíquota maior. Os refrigerantes da mesma forma. Já quem trabalha com produtos que não tem essa base, né, ou seja, já trabalha com comércio, que tem produtos muitas vezes aí que são benéficos para a saúde, acredito que vai trabalhar dentro daquela base que a gente já colocou, que são os 26,5%. Mas essa relação, esse conhecimento do imposto seletivo é importante passar para vocês, que principalmente eu acredito aqui que tenha clientes que são os industriários, né, que trabalham com indústrias, a gente vai ter que analisar esses produtos de vocês e, obviamente, verificar o impacto deles conforme a legislação, tá? Então, quem trabalha com essa parte de produtos açucarados, bebidas alcoólicas e cigarros, pode se preparar que já vai ter um impacto maior aí com relação à questão dos impostos. Beleza aí? Outro detalhe, pessoal. Então, a partir daí, a gente tem essas duas relações, né? Que é o IVA dual e o imposto seletivo. Então, obviamente, eu tenho o IVA dual com os 26,5%, tá? E eu tenho imposto seletivo, dependendo da minha tratativa, dependendo de como eu desenvolvo, eu vou ter um impacto maior no meu produto, tá? Então, isso daí é interessante porque, obviamente, o meu trabalho, já vou adiantar, o meu trabalho de precificação dentro do meu produto vai ser indispensável. Eu preciso me preparar, porque dependendo do produto que eu vender, eu vou ter um impacto maior com relação ao meu preço de venda. Obviamente, a minha margem. Então, é importante eu me atentar com relação a isso, tá, pessoal? Além dessa situação, existem os chamados regimes especiais. Por que isso é importante? A gente tem vários clientes, tá? A gente tem vários clientes que eles têm regime especial, por exemplo, do estado de Mato Grosso do Sul, né? Que eles pagam ICMS com diferenciação. Tem vários clientes. Porém, esse regime acaba, tá? Então, provavelmente, tá havendo alguns clientes nossos, inclusive, estão em processo de renovação, mas a renovação vai ser até 2030. Ou seja, quando vira totalmente 100% a reforma tributária, ele já perdeu o regime especial. Ou seja, não tem mais regime especial do estado de Mato Grosso do Sul. Vai acabar. Por quê? Por conta do IBS e da CBS. Vai unificar tudo. Então, obviamente, o estado não vai ter mais poder de dar o benefício. Assim como o município de Mato Grosso do Sul, a gente tem alguns médicos que pagam o ISS com valor diferenciado, né? Pagam em 3%. Vai acabar isso também, da mesma forma. Por quê? Porque o município não vai ter mais poder para conceder um desconto diferenciado. Vai ser tudo dentro de IBS e CBS, tá? Que é decretado pelo governo federal. O que ele fez em relação a isso? Ele construiu os regimes especiais. Então, alguns setores, tá? Alguns setores têm regimes especiais. Como, por exemplo, eu tenho regimes especiais de alíquota zero. Ou seja, alíquota zero quer dizer que não vai haver imposto com relação à venda, tá? Não tem imposto para vender. Um exemplo do alíquota zero, por exemplo, quem trabalha com cesta básica, tá? Quem trabalha com dispositivos médicos, tá? Então alguns dispositivos médicos terão esses descontos, no caso alíquota zero, né? Medicamentos, então medicamentos terão alíquota zero. Então acredito que quem trabalha, né, as farmácias que a gente tem, as empresas que trabalham com medicamentos, obviamente, vão ter alíquota zero. Quem trabalha com hortifruti, frutas e ovos também terão alíquota zero a partir da construção da reforma tributária.
e principalmente alguns serviços de pesquisa e desenvolvimento. Aqui eu faço um adendo, porque assim, Gustavo, então eu vou fazer uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e vou prestar consultoria, né? A reforma tributária é bem clara que ela colocou o seguinte, que sejam sem fins lucrativos, ou seja, são basicamente os institutos que trabalham, né, dentro dessa questão de pesquisa e desenvolvimento. Então, para quem for trabalhar com alíquota zero, a gente tem esses segmentos principais que impactam sobre a alíquota zero, tá? Ainda, a gente tem as empresas ou segmentos que vão trabalhar com redução de 60%. O que tem com relação à questão de redução de 60%? Eu tenho as empresas de educação, tá? Então, as empresas de educação eu vou ter uma redução de 60% da alíquota. As empresas de saúde, tá? Eu tenho uma redução. Dispositivos médicos também, porque alguns vão ter alíquota zero, outros vão ter 60%. Então, por isso a importância de conhecer o seu produto, tá? Voltando ali. Então, dependendo do produto, eu vou ter 60% a mais de custo, tá? Então, isso aí é muito importante. Produtos de higiene e limpeza, produtos agropecuários in natura. Então, obviamente, se eu tenho lá, a gente tem produtores rurais que vendem, né, a carne in natura, então, obviamente, eles vão ter uma redução de 60%. E os insumos agropecuários, então a pessoa compra semente, compra insumos defensivos, eles vão ter a redução de 60% dentro da cadeia, ou seja, para eu vender, eu tenho uma redução de 60% sobre aqueles 26,5%, tá? Então, sempre lembrando, é sobre o valor total do IVA, que seria o 26,5%. Aqui eu gosto sempre de deixar um informativo interessante, pessoal, voltando à importância que a gente tem, que a gente vai ter, né, principalmente de fazer essa classificação dos meus produtos e dos meus serviços, tá? É muito importante com essa reforma eu fazer a classificação dos meus produtos e dos meus serviços. Por quê? Vejam só, algumas atividades, estou pegando de exemplo o caso da saúde, porque a gente tem médicos, a gente tem dentistas, a gente tem fonoaudiólogos, a gente tem vários profissionais da saúde aqui. Então é importante a gente destacar isso. Mas isso serve para todos os serviços, tá? Todos os serviços têm essas nuances. O que acontece? Obviamente, atividades específicas. Por exemplo, o cara é da área da saúde. Eu vou pegar o exemplo de um cliente nosso. Ele tem o serviço de fisioterapia. Fisioterapia, hoje, se você emite uma nota, é a mesma coisa que o cara fazer pilates, porque é o serviço da fisioterapia, tá? É o serviço, a pessoa que é formada de fisioterapia, normalmente ela tem atividade de pilates. Porém, com a reforma tributária, o serviço de fisioterapia tem desconto de 60%. Já o serviço de pilates, que é feito pela mesma atividade, pela mesma empresa, tem desconto de apenas 30%. Então, por que isso é importante, pessoal? Dependendo da prestação do seu serviço, da forma como o seu serviço for construído, você vai ter um impacto de 60% a menos de desconto, ou você vai ter um impacto de 60% a mais de custo. Então, é importante essa relação, eu volto a dizer, essa classificação e esse posicionamento dos seus produtos, tá? É indispensável para essa nova etapa. Faz sentido? Então, é importante que a gente organize essa relação, porque isso vale para todas as atividades. Eu trouxe um caso específico, tá? Trouxe um caso específico de clientes nossos aqui, que a gente tem profissionais de fisioterapia, a gente tem profissionais de pilates, então eu trouxe um exemplo específico, mas vale para todas. Seja a pessoa que é médica, seja a pessoa que é terapeuta ocupacional, seja a pessoa que é dentista, todas têm essas nuances e a gente precisa definir essas construções, tá? Então é importante eu deixar isso claro. Voltando aqui. Então, esses aqui são os pontos principais com relação à redução de 60%.
Além disso, a gente tem reduções voltadas a 40%, tá? Que são serviços de hotelaria, tá? Transportes coletivos. Então, a gente tem clientes que trabalham com transportes. Então, é importante fazer essa verificação, porque ele vai ter uma redução com relação ao serviço de transporte, mas tem que estar alinhado dentro das atividades. Transportes aéreos, tá? E, além disso, a gente tem reduções de 30%, como é o caso dos serviços profissionais. Porque eu vou até aumentar aqui e vou deixar bem clara essa relação. O que traz a legislação? Os serviços profissionais, eles vão ter uma redução de 30%. Então, em cima dos 26,5%, eu tenho uma redução de 30%. Por que isso é importante? Porque a legislação fala o seguinte: serviços profissionais intelectuais com conselho profissional. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o serviço de contabilidade. Então, o serviço de contabilidade, se eu tenho o CRC, tá? Se eu tenho o CRC, eu tenho redução de 30%. Então, a minha empresa tem que ter o CRC, tá, pessoal? Não vale só eu, como profissional, ter o CRC. Isso vale para os médicos. Então, se o médico, tá, tem a sua empresa, o seu PJ, a sua PJ tem que ter o CRM. Isso vale para o arquiteto. Então, o arquiteto, para que ele consiga ter a redução, obviamente, a empresa dele tem que ter o CRA. Isso vale para o engenheiro também, o CREA, para a fisioterapia. Então, todos os profissionais que têm conselho profissional, eles têm que registrar a empresa no conselho profissional, assim como os representantes comerciais. Então, a gente tem empresas que são representantes comerciais e que o representante opta por não fazer o registro no Corém. E tudo bem. Para que ele consiga ter essa redução, ele precisa ter o registro no conselho. Ou seja, a empresa dele precisa ter o registro no conselho. Então, é importante a gente já deixar isso claro, porque eu sei que tem colegas aqui, que tem clientes aqui, que tem as empresas e não tem um conselho específico. Então, é bom já ir preparando essa relação com relação ao conselho específico de cada um, tá bom? O outro detalhe ainda, alguns regimes especiais, tá? Que são regimes específicos. Por exemplo, quem trabalha com combustíveis, ele vai ter um regime específico de combustível. Quem trabalha com serviços financeiros, bancos e financeiras, vai ter um regime específico. Plano de saúde, vai ter um regime específico. Bares e restaurantes, vai ter um regime específico. Bens imóveis, quem tem renda de bens imóveis, que recebe aluguel, tem um regime específico. Tá? Então, esses são regimes específicos e principalmente regimes que o governo está de olho nessa construção. Então, é importante se atentar nessa nova etapa, porque quem recebe renda de imóveis, quem tem toda essa construção de bens como bares e restaurantes, é importante analisar um pouco melhor essa construção, porque, obviamente, vai ter um impacto diferenciado com relação ao seu regime. Por quê? O governo separou esses segmentos que ele quer tratar de forma diferenciada, mas especificamente com um foco maior. Tá bom, pessoal? Aqui é para a gente ficar bem claro. Pessoal, com relação aos regimes especiais, o regime especial, o ponto mais importante é esse. O que eu construí até agora com vocês, que a gente está vendo, é principalmente baseado no impacto que vai ter na empresa. E o que eu quero até trazer para vocês aqui que é importante, pessoal? O que é importante eu sempre trazer para vocês? Que esse impacto nesse momento, a gente começa a perceber que o governo está muito mais de olho nessa construção do imposto, tá? Então vai ter esse impacto. Mas obviamente que ele está de olho na empresa e está de olho também na pessoa física, tá? Então por isso que eu estou fazendo essa construção da empresa e obviamente vou tratar da pessoa física para a gente dar uma geral com relação a uma visão total de como que a gente precisa se preparar, tá? Isso é importante para que a gente entenda o conceito total. E dentro disso, o que é interessante? Com relação à questão
do imposto de renda. Então, com relação à questão do imposto de renda, a gente basicamente, a gente tem hoje duas grandes formas da empresa pagar o proprietário. Tá? Lembrando que hoje, né, eu já falei isso no início, mas hoje o governo federal, a presidência está sancionando a lei que já muda essa questão do imposto de renda. Então, o que eu estou falando para vocês agora já começa em 2026, tá? Já começa em 2026 e está sendo sancionado agora a legislação. Então, o que acontece? Hoje, a partir de agora, né, até então, distribuição de lucros era isenta. Então, você não pagava pela distribuição de lucros. Então, você fazia distribuição de lucro e não tinha pagamento de imposto. Tá? Não tinha pagamento de imposto. A partir de 2026, a distribuição de lucro vai ser cobrada. Tá? Então, o que vai acontecer a partir de 2026? A partir de 2026, você vai ter uma tributação de 10% sobre a distribuição de lucros. Ou seja, o lucro que você distribuir, você vai pagar 10% de imposto. Então, ou seja, se você distribuiu 100 mil reais no mês, você vai pagar 10 mil reais de imposto. Não tem o que fazer com relação a isso. Ou seja, isso já é situações, já é legislação tratada, já é situação que vai acontecer a partir de 2026. Então, é importante isso. Distribuição de lucro, 10% tributada. O que ajustou a legislação? Que essa tributação vai ser para as distribuições de lucros acima de 50 mil reais por mês. Então é importante isso porque a gente tem clientes que fazem distribuição acima de 50 mil reais por mês. E obviamente vai ter o impacto desses 10% a mais. Ele está limitado a 600 mil reais por ano, ou seja, se você recebe até os 600 mil reais por ano, você obviamente não vai pagar os 10% de imposto, tá? Mas se você distribui acima de 600 mil reais por ano, você vai pagar os 10% que eles chamam de equilíbrio com relação a esse imposto, tá, de renda. Então é importantíssimo que fique claro essa informação, porque a gente não tem, principalmente a partir de agora, a gente precisa organizar essa questão contábil da distribuição de lucros, porque a gente não consegue fazer distribuições de lucros sem ter tributação se a empresa não tem lucro. Então é importante que tenha essa conversa, principalmente sua, com a nossa equipe, né, comigo, para a gente ajustar essas distribuições de lucro de vocês, porque obviamente se houver uma distribuição de lucro acima do valor, vai ser tributada, e se houver uma distribuição de lucro de uma empresa que não tem lucro, tá? A gente está jogando limpo aqui, vai ser tributada também. Então você corre o risco de cair na malha também. Então é importante que a gente tenha tudo isso, porque isso já vem sendo tratado, tá? Então, desde o ano passado, a gente já faz o informativo mensal de distribuição de lucro. E a partir de agora, de 2026, o governo vai realmente verificar e vai, como que eu vou dizer, ele vai crescer, vamos colocar assim, ele vai focar mais nessa questão da distribuição de lucros. Ou seja, eu, como contabilidade, tenho que informar mês a mês. Ou seja, se o Pedro fez a distribuição de lucro no mês de novembro, eu tenho que informar que a distribuição de lucro ocorreu no mês de novembro. Então, eu preciso estar muito alinhado com vocês. Porque se eu não informar o governo que houve distribuição de lucro em novembro, eu não consigo informar depois. Então, obviamente, o que vai acontecer? Aquela distribuição de lucro vai ser tributada. Ah, Depoleto, mas eu distribuí lucro. E, cara, não. Se você for distribuir lucro, é importante que você converse com a gente antes, para a gente ajustar isso, para deixar registrado na contabilidade. Quando o dinheiro sair da conta, a gente fazer o registro, informar o governo que teve aquela distribuição de lucro, para que você não corra o risco
de depois ter que pagar dinheiro, ter que pagar imposto sobre um lucro que foi distribuído sem imposto. Então é importante que a gente estreite cada vez mais essa distribuição, esse alinhamento das suas retiradas, da sua distribuição de lucro, para que você não corra o risco de cair na malha fina, tá? O nosso pessoal aqui está totalmente preparado para fazer esse ajuste com você, totalmente. Então eu falo isso porque a gente está aqui no dia a dia, a gente sabe que o pessoal está totalmente preparado. O que eu preciso é que você faça esse alinhamento muito próximo com a gente, para que você corra o risco. Porque não adianta, mas e se eu não tributar, se eu não declarar? Você está correndo o risco depois do governo pegar você na malha fina e fazer o cruzamento. Ontem, inclusive, a gente teve um caso de um cliente nosso que caiu na malha fina. Então, e a gente não tem o que fazer, porque é orientado, é passado, né? Então, se a pessoa faz essas relações e não orienta a gente não tem o que fazer. Então, é importante que a gente tenha realmente esse estreitamento, esteja mais próximo da gente, converse mais com a gente, para que a gente possa te ajudar, que a gente possa realmente fazer a sua empresa ficar bem redondinha com relação a essas informações. Como a gente sempre está preparado e sempre prezou por isso, tá bom? Então, fica o detalhe aqui. Outra situação, prolabore. Lembrando que a distribuição de lucro, até então, até os 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano, ela é isenta. Tá? Acima de 600, ela se torna obrigatória do pagamento dos 10%. Porém, eu tenho a prolabore, pessoal. A gente, sempre que a gente conversa, a gente orienta que a pessoa tenha a prolabore. Eu entendo que muitas vezes a pessoa não quer pagar o INSS, mas é obrigação. E obviamente que é uma situação que obviamente é obrigatória. Para que você distribua lucro, eu preciso ter a prolabore, tá? Então é importante. Sempre que a pessoa quer distribuir lucro, eu falo, olha, vamos construir uma prolabore, porque sem a prolabore você não pode distribuir lucro. Então é importante que você tenha a prolabore. E é sempre legal a gente comentar, porque dentro da mesma legislação que está sendo sancionada hoje, o governo ele isentou o imposto de renda na fonte, tá? O destaque do imposto de renda para valores até 5 mil reais. Então, se você quiser fazer uma prolabore até 5 mil reais, você não paga imposto de renda mais. Então, obviamente que você pode fazer uma prolabore e pagar os 5 mil reais. Porém, você não pode esquecer que o INSS você vai pagar. Não tem como fugir. Mas eu não quero pagar o INSS. Não tem como fugir do INSS, tá? Então, obviamente, você vai pagar o INSS, que o INSS vai ser trabalhado para a Previdência, tá? Vai ser trabalhado para a Previdência e, obviamente, tá contando aí para a sua aposentadoria, tá bom? A gente não vai entrar no mérito das brincadeiras, da pirâmide, né? Da Previdência, porém, é uma obrigação. Eu não tenho como não fazer o INSS, tá? Não tem como não fazer o INSS. Hoje o teto do INSS está em R$ 897,31. Então, assim, eu quero pagar, Gustavo, o teto, é esse valor. Ou seja, você não vai pagar mais do que isso, tá? Você não vai pagar mais do que esse valor. Aí, abaixo disso aqui, você vai pagar lá R$ 400, R$ 500, R$ 600, dependendo do valor que você optar de prolabore, tá? De prolabore. Mas eu estou trazendo o exemplo aqui porque você pode, muitas vezes, fazer uma prolabore mínima de 5 mil reais para que você consiga fazer essa relação da sua distribuição de lucro. Ela vai ficar isenta de imposto de renda, você vai pagar o INSS, tá? Você vai pagar o INSS e, obviamente, a gente consegue ajustar, né, esse trabalho das suas distribuições de lucros aí. Então, volto a dizer, muito importante que você estreite com a gente essa relação, tá? Que você se preocupe mesmo ali para que a gente possa te ajudar da melhor maneira possível, tá? Sempre preocupado, a gente está sempre preocupado em que você pague o mínimo possível de imposto dentro da legalidade, né? A gente não tem como fugir da legalidade, mas o mínimo possível de imposto que você vai estar pagando dentro da legalidade, tá? Um outro detalhe que é interessante é o seguinte, é o rastreamento. Então, o governo, por conta dessa relação, né, por conta até que ele mudou a legislação
em relação à questão do imposto de renda, as movimentações acima de R$ 5.000 e das empresas acima de R$ 15.000 na pessoa jurídica estão sendo rastreadas, tá? Então vocês podem, depois eu posso até mandar lá no grupo, notícias que cada vez mais o governo, a própria Receita Federal vem falando que ela está se preparando com esse rastreamento de informações. Então, essa situação é importante porque, obviamente, tudo que tiver de movimentação fora da contabilidade, tá? Se eu tenho a movimentação lá e não foi registrada na contabilidade, você está sofrendo o risco de cair na malha. Então, se houver, seja saída de dinheiro para a pessoa física, seja movimentação lá na sua pessoa física, ou mesmo na jurídica, que não está contabilizado legalmente, é o risco seu, tá, de cair na malha fina. Então, é possível você cair na malha, dentro desses cruzamentos que a própria Receita Federal vem fazendo. Ah, mas eu quero correr o risco. Tudo bem, tá? Mas é importante a gente deixar claro aqui que pode acontecer essa relação de você ter qualquer movimentação fora, né, que não esteja declarada e o governo depois vir te cobrar. E sempre lembrando que ele tem 5 anos para te cobrar qualquer movimentação, tá? Então a prescrição hoje, com relação a movimentações fiscais, é de 5 anos. Então toda movimentação que você fizer hoje, 2025, o governo só não pode te cobrar a partir de 2031. Até 2030 ele pode te cobrar ainda. Então é importante a gente deixar isso muito claro, tá, pessoal? Muito transparente. Então volto a dizer, cara, precisa fazer movimentação, precisa fazer o ajuste, conversa com a gente, conversa com a nossa equipe. A gente está totalmente preparado, a equipe totalmente preparada para te dar suporte e te orientar da melhor maneira possível, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo até esses pontos? Manda um joinha para mim aí, só para eu ter certeza que tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo ok, tá? Só para ver essa relação, show de bola. E dentro dessa questão, pessoal, que a gente falou do IVA, do imposto de renda, o que vai impactar, né? O que acontece? Houve uma mudança muito grande, que é a questão da não cumulatividade. O que quer dizer não cumulatividade? Não cumulatividade quer dizer que assim, o imposto não acumula, tá? O imposto não acumula. E o que quer dizer o imposto não acumular? O imposto não acumular quer dizer que você pode aproveitar créditos, tá? Então, hoje, a partir da reforma tributária, existe a possibilidade de você aproveitar os créditos. Dentro dessa construção, as empresas que já fazem, a gente tem empresas do lucro real, então as empresas que já fazem a tributação por lucro real, é a movimentação que você já trabalha. A diferença agora é que o governo vai ser mais criterioso e vai ter uma observação maior com relação a esses créditos. É o que vai mudar. Mas o que é o grande detalhe, pessoal? O grande detalhe é que esse novo sistema de créditos, ele está muito baseado na questão do quê? Na questão do pagamento, tá? Então, o sistema de crédito vai funcionar em cima da questão do pagamento, ou seja, toda essa relação para que você possa aproveitar o crédito do seu fornecedor, o seu fornecedor precisa estar em dia. O seu fornecedor precisa ter pago o crédito, porque se ele não pagar o crédito, você não consegue aproveitar. Tá? Então, eu costumo dizer nas minhas aulas que assim, o governo ele mudou a ótica, agora ele está com o olho no caixa, ele está com o olho na conta corrente, tá? Ele está de olho na conta corrente, no valor que realmente entra para o caixa. Então, esse sistema de crédito ele vai ser diferente para quem está no Simples Nacional e para quem está fora do Simples Nacional. A gente vai falar das duas maneiras, tá? Você que está no Simples Nacional vai ter essa possibilidade agora também, que é o diferencial. E quem está fora do Simples Nacional vai ter a diferenciação a partir de agora, como você vai aproveitar o imposto. Então, dentro dessa relação, o sistema de crédito ele está totalmente focado no pagamento do imposto. O que quer dizer isso? Se o seu cliente, se o seu fornecedor, vamos imaginar ali,
o Pedro compra o produto lá do Paraná. Ele aproveita o crédito para vender mais barato, para pagar menos imposto. Isso que funciona, né? Eu compro o produto e pago o produto pago o imposto com menos valor porque eu aproveito o crédito. Se o fornecedor do Pedro não tiver pago o imposto, ele não consegue aproveitar, tá? Isso é ponto da legislação, ou seja, está no cruzamento de informações, porque agora a Receita consegue cruzar os pagamentos. Então é indispensável que tenha esse controle cada vez maior. Eu até coloquei aqui, estava comentando numa aula lá com os alunos, que eu não duvido que daqui mais um tempo, daqui um ano mais ou menos, a gente, para comprar de alguém, a gente tenha que solicitar uma CND da empresa ou um comprovante de pagamento. Ou seja, você quer ter certeza que o seu fornecedor paga os impostos, porque se ele não pagar o imposto, ele vai prejudicar você, porque você não vai conseguir ter o crédito de imposto. E não adianta, pessoal. Ah, mas ele vai pagar depois. Beleza, aí você vai recuperar só no próximo mês. Não tem mais o que fazer, porque existe uma nova, pra gente, tecnicamente, existe um novo cruzamento de informações, tá? Existe um novo cruzamento de informações que eu vou cruzar a sua venda com o seu recebimento. Se eu não tiver a sua venda cruzada com o seu recebimento, eu não consigo contabilizar. Então, obviamente, o seu fornecedor vai cruzar a venda que ele tiver para você com o pagamento que você fizer, com o pagamento do imposto que ele fizer. Então, tudo isso vai ser cruzado, tá? Então, é indispensável essa relação, esses cruzamentos de informações a partir de agora, tá? Principalmente, eu vou ter crédito do quê, pessoal? Bens de uso e consumo. Então, se eu tenho minha indústria, né? O que eu consumo para atividade, se eu tenho uma prestadora de serviço, o que eu uso, o aluguel que eu utilizo, o papel que eu compro, todos os insumos que eu utilizo para minha atividade, obviamente, eu vou poder aproveitar o crédito, tá? Bens de capital e investimento, ou seja, se eu comprei máquina, se eu comprei equipamento, eu vou poder apresentar e creditar os créditos, utilizar o crédito. Tudo isso para diminuir aquela alíquota de 26,5%, tá? Tudo isso para diminuir, ou seja, eu fiz uma compra, eu vou aproveitar os 26,5% daquele crédito para eu abater o meu imposto. Serviços de terceiros, então, se eu tenho lá a minha contabilidade, eu vou poder abater, a minha empresa de software, eu vou poder abater, o meu aluguel, se eu pago aluguel, eu vou poder abater. Então, eu tenho toda a possibilidade de serviços contratados. Eu tenho um terceiro, eu vou poder abater. Todos os serviços contratados, eu posso fazer o abatimento a partir de agora. Porém, lembrando sempre, eu só posso fazer o abatimento se o meu cliente estiver, né, no caso, o meu fornecedor estiver totalmente em dia com os impostos dele para eu poder aproveitar, porque senão eu não vou aproveitar, pessoal. Tá? Então, essa relação da cadeia é muito importante, porque eu preciso ter o pagamento dos impostos para eu poder aproveitar os impostos para frente. Então, isso é indispensável. Até por isso que eu destaco que eu preciso mapear novamente, eu preciso fazer um mapeamento com relação aos meus clientes e com relação aos meus fornecedores. Porque se hoje, vamos ser bem sinceros aqui, se hoje eu tenho um fornecedor que eu não pego a nota fiscal com ele, eu vou precisar pegar a nota fiscal com ele a partir de agora. Porque se eu não fizer o pagamento da nota fiscal, se eu não utilizar a nota fiscal dele, o que vai acontecer? Eu não vou ter crédito, eu vou pagar mais imposto. Então, tudo isso eu vou ter que analisar. Toda essa construção eu vou ter que analisar. Às vezes eu vendo para um cliente que não utiliza crédito, então eu tenho que ver, poxa, se ele não utiliza crédito, para que eu vou pagar imposto a partir de agora? Então, essa construção, esse novo mapeamento, né, societário, esse mapeamento estrutural da sua empresa, é indispensável que a gente faça a partir de agora, para que você consiga estar preparado. Então, é importante que tenha essa consciência, tá, pessoal, dessa nova estruturação, porque isso daí vai impactar no seu produto, porque, obviamente, na sua margem. Porque
Porque muitas vezes você pode estar pagando imposto sem necessidade, se dentro da sua cadeia você não precisa pagar o imposto. Então é importante daí, ou mesmo deixando de aproveitar um crédito, porque você é amigo de um fornecedor que ele não te dá crédito. Então é importante que faça essa análise, tá? E volto a dizer que a gente está totalmente preparado, que faça essa análise em relação à construção, esse mapeamento aí da sua cadeia estrutural, tá? Além disso, toda essa relação vai ser tratada a partir de agora, isso já começa em janeiro, tá? É a chamada apuração assistida. O que é a apuração assistida, tá, pessoal? A apuração assistida é assim: você emitiu a nota, todo mundo que emite nota aqui sabe. Quando você emite a nota, obviamente o governo recebe aquela nota. Mas quem manda as informações para o governo hoje é a contabilidade, porque a contabilidade pega as notas fiscais, faz as apurações. A gente faz muitas correções aqui, porque por isso que às vezes o pessoal do fiscal ali entra em contato com você, pergunta e cobra, porque muitas vezes a nota fiscal está errada, tá? E daí a gente corrige para mandar para o governo. A partir de 2026 não existe mais essa correção. Tá? Então o que acontece? A partir de 2026 existe a apuração assistida. Essa apuração assistida, o governo, quando você emitir a nota fiscal, obviamente essas informações já vão ficar para o governo lá. Ele já sabe aquelas informações. Se for identificado qualquer informação errada, você vai ter que fazer outra nota e mandar lá para o governo. Entendeu? Então existe agora as notas que são de correções. Ele chama de eventos. Então, assim, é muito importante que se atente, que você se preocupe com relação à emissão do documento fiscal. Por quê? A gente não vai conseguir corrigir depois que o documento for emitido. O documento for emitido, tá? Eu vou falar disso depois. O documento for emitido, as informações o governo já vai receber na hora. Ah, não, mas você vai ter 30 dias. Não tem mais esse prazo. Por quê? O governo vai fazer vai fazer a sua apuração com base nas informações que ele recebeu. O que vai acontecer? Quando o governo receber as apurações, quando fechar o mês, a gente vai acessar lá e vai verificar se as apurações estão certas. Ou seja, surgiu um crédito, não surgiu, e aí a gente vai ajustar essas informações, quando conseguir. Quando não conseguir, a gente não tem o que fazer. Você vai ter que pagar mais imposto e daí entrar com pedido de crédito. Tá? Então, assim, é importante isso, porque essa relação, esse planejamento, essa construção das notas fiscais é importante para que você não tenha problema, você não pague. Ah, mas se eu paguei a mais eu vou receber? Claro, a gente tem clientes que às vezes paga duplicado uma guia, a gente faz o processo para receber. Mas da mesma forma, às vezes demora 60 dias para o cara receber de volta o dinheiro. Então não é culpa nossa, é morosidade do governo. Então aí fica a sua dúvida, né? Qual que é melhor? Eu me ajustar e fazer um documento fiscal correto ou eu esperar 60 dias para voltar um crédito para mim? Então eu tenho que me atentar em relação a esses créditos, ou melhor dizendo, com relação a essa apuração assistida. Eu tenho que me atentar porque isso vai ser indispensável para eu não ter problema com relação a estar pagando mais imposto. Então eu foco em fazer a nota fiscal, o documento eletrônico correto, cobrar do meu fornecedor que ele traga o documento correto, porque se ele não tiver o documento correto, eu não vou pagar, eu não vou ter crédito e eu fico nessa jogada. Faz sentido? Então isso é um ponto importante. Para quem não está no Simples Nacional, está fora do Simples Nacional, é a apuração que está acontecendo hoje, tá, pessoal? Então, tudo que a gente falou até agora é o que vai acontecer. Ou seja, você vai continuar fazendo as apurações. A diferença é que a orientação que a gente passa é que você se preocupe mais com a documentação certa, com a nota fiscal emitida correta, com o seu fornecedor e com o seu cliente, que é esse mapeamento. Porque se você não tiver isso, às vezes você vai pagar mais imposto sem necessidade. Tá? Então, essa construção é interessante para quem está fora do Simples, que está no presumido, que está no lucro real. Isso hoje. Tá? Isso hoje.
Já para as pessoas que estão no Simples Nacional, tá? Essa é uma situação interessante, porque tudo isso que eu falei, toda essa apuração, você vai poder optar por fazer isso ou não fazer isso, tá? Então, ainda o governo deu essa brecha para as empresas do Simples Nacional. Por que isso, pessoal? Porque assim, ó, você vai poder fazer essa opção se você vai utilizar o crédito ou não 2 vezes por ano, no mês de janeiro e no mês de julho. Então você vai fazer a opção. E dentro dessa opção, você vai poder aproveitar os créditos ou pagar o Simples Nacional de uma alíquota única. Então você pode lá assim, olha, eu vou continuar pagando o Simples do jeito que está, porque para mim tá bom e eu não quero preocupação com o fornecedor com nota fiscal. Beleza. Então o Simples, ele vai sofrer essas alterações, ou seja, vai ter mudanças com relação à alíquota, tá? Vai ter mudanças. Então ele vai sofrer essas alterações, numa segunda etapa, mas ele vai sofrer. Mas obviamente que se você optar por não fazer a opção de crédito, você pode. Você se mantém no Simples Nacional do jeito que você está. Porém, falou assim, não, Gustavo, olha, eu vendo para clientes, para distribuidores. Eu sou a indústria, eu vendo para distribuidores. Eu preciso tomar o crédito, porque o meu cliente ele precisa usar o meu crédito. Você vai poder fazer essa opção. Então, você vai poder fazer a opção por fora, tá? Então, você pode aproveitar o crédito. Então, a gente vai pagar o seu Simples Nacional e você vai fazer o aproveitamento, a apuração do crédito por fora. Então, você vai pagar basicamente o Simples, com os impostos do Simples, mais o IBS e o CBS por fora. Então, vai ter apuração de crédito. Então, basicamente, você vai poder trabalhar, eu costumo dizer que você vai trabalhar no regime híbrido. Você vai trabalhar no Simples Nacional e no lucro real. Porque você vai trabalhar a apuração dos seus créditos ali com relação a débito e crédito para a apuração da CBS e do IBS. Você pode fazer isso. Então, dentro dessa relação, não tem problema nenhum. Se você optar por fazer a apuração por fora, você pode. Você só tem que ficar preocupado com tudo isso que eu te falei, com tudo isso que eu falei para trás, com relação à questão de estar preparado, de verificar o fornecedor, de verificar o seu cliente, de verificar o seu cadastro. Tudo isso, porque daí você se iguala com o regime geral, tá? Você se iguala. Ou você vai optar pela alíquota normal do Simples Nacional. Falou, não, eu não quero ter preocupação, o meu sistema é pequenininho mesmo ali, eu só vou pagar o meu Simples Nacional e tudo bem. Dentro dessa relação, que se você for trabalhar, por enquanto não vai mudar, porque a gente segue a alíquota do Simples Nacional. Porém, o Simples Nacional vai haver o reajuste quando sumir aqueles impostos que a gente já comentou, porque você já paga dentro ICMS, ISS. Então, obviamente que a partir de 2026, o Simples Nacional vai ter o reajuste de alíquota, tá? Então, a gente está se preparando com relação a isso. O que eu oriento para as empresas que são do Simples Nacional? Analisar muito bem 2026 para verificar o que vai ser melhor para você. Se fazer apuração por crédito por fora ou se manter no Simples Nacional. Fazer um mapeamento da sua cadeia. Eu chamo de mapeamento da sua cadeia produtiva. Por quê? Quem que é o meu fornecedor? Quem que é meu cliente? Preciso de crédito? Não preciso. Então isso é indispensável. Porque muitas vezes você vai precisar de crédito, então você vai ter que fazer apuração por fora. Ah, não, eu não preciso de crédito, não preciso nem para comprar, nem para vender, e para mim está tudo bem. Você se mantém na alíquota normal. Então, é importante essa tratativa para que você se organize para 2026, tá? Então, é importante já deixar preparado com relação a isso. Lembrando que 2026 já está aí, né? A gente está em dezembro praticamente, tá? Então, só para a gente deixar muito bem claro essas informações. Dentro daqui, pessoal, vejam só. O que impacta ali para a gente construir, tá, pessoal? Para a gente construir. Principalmente, toda essa mudança, ela vai impactar em 2 situações. No seu fluxo de caixa. O que acontece?
Primeiramente, a questão do split payment. Split payment é um mecanismo que o governo construiu e que a gente já usa há muito tempo. A gente já usa quando pede Uber, a gente já usa quando compra iFood. Tá? Então, essa ferramenta ela já é utilizada, que é o quê? É você dividir os impostos, ou melhor dizendo, dividir os pagamentos. Né? Então, essa ferramenta vai impactar no seu fluxo de caixa, porque a partir de 2026, o split payment está previsto para iniciar 2027, tá? 2027 opcional, 2029 obrigatório, tá bom? Então já é a situação, vai ser obrigatório. Então, o split payment vai funcionar como? Automaticamente, o recolhimento do imposto vai acontecer no ato do pagamento. Quando o seu cliente pagar, o governo já vai comer, já vai pegar a parcela dela do imposto. Isso é automático, tá? Por isso que eu falo para vocês que já é uma situação que já acontece pra gente. Quando você pede o Uber, quando você paga o Uber já pega uma parcela que é a comissão dele e já pega a parcela do motorista, que é a parte dele. Então, isso já acontece. Então, a partir de 2026, com a reforma tributária, o split payment está aí. Então, a gente tem que se preparar com isso. Por quê? Obviamente, os pagamentos vão ser monitorados, como eu comentei com vocês. Então, quando o seu cliente fizer o pagamento, seja ele qual for, tá, pessoal? Eu já conversei com outros clientes e daí o pessoal falava assim, não, a partir de agora eu vou receber tudo no TED. Não adianta, eu vou receber por depósito bancário. Não adianta. Qualquer pagamento que acontecer, que vier a acontecer, obviamente, o governo vai fazer essa retenção do imposto, ou seja, ele vai comer o pagamento na hora. Já fez o convênio, já tem um convênio com todas as instituições bancárias, todas. Então, todas as instituições bancárias já estão preparadas para isso, para que quando o dinheiro saia e entre na sua conta, ele já vai ter a retenção do imposto antes. Então, se o Gustavo fizer o pagamento para vocês, o governo automaticamente já vai reter a parte do imposto dele e vai depositar só a parte líquida para você, tá? Então, isso aí é muito importante. Eu até fiz aqui de uma outra forma, que às vezes consegue ficar até um pouquinho mais claro. Não sei se vocês conseguem visualizar. É mais ou menos assim, ó. O que vai acontecer? Quando você fizer o pagamento, o seu cliente fez o pagamento, tá? Deu um exemplo aqui, um pagamento de R$1.000, fez o pagamento, seja cartão, seja depósito, seja Pix, o dinheiro caiu na sua conta automaticamente, tá? Automaticamente, o governo já vai separar a parte dele, ou seja, o que é CBS e IBS ele já vai separar e você vai receber só o valor líquido. Então, ou seja, pagou R$1.000, o imposto, ele calculou o imposto lá, o imposto da sua categoria é 12%, ele vai descontar e vai mandar para você só o valor líquido, tá? Aí tem muita gente que fala para mim assim, que bom, Gustavo, porque daí eu não vou me preocupar mais com o imposto. Não, isso daqui é uma parcela, porque depois disso ainda, porque obviamente o governo não vai recolher todo o valor do IVA, porque o valor do IVA tem lá 26,5%, lembra que a gente comentou? Mas muitas vezes você tem crédito, tem débito. Então, isso aqui são as retenções. Além disso, você vai continuar, a gente vai continuar fazendo apuração para verificar se você tem mais imposto para pagar ou imposto para receber. Então, ainda vai existir essa apuração, que é a chamada, que eu comentei com vocês, que é a apuração assistida. Ou seja, depois de fazer essa retenção na fonte, o governo ainda vai verificar se você tem mais imposto para pagar ou se você tem imposto para receber. Deboleto, então se eu tiver para receber, eu vou receber? Sim. Aí depois que for calculado, se o governo perceber que reteve demais de você, né, for demonstrar isso, obviamente você vai entrar na fila para fazer o recebimento nos próximos meses, tá? Então, tudo isso, por isso que eu volto a dizer, a importância de acompanhar cada vez mais a questão financeira da sua empresa, tá? Então, é importantíssimo
que essa relação financeira ela aconteça, tá? Para que você não tenha problema com relação a essas informações. Então, esse imposto vai recolher no ato. Eu não tenho como fugir. Por quê? O governo quer reduzir a sonegação fiscal. Ele quer, obviamente, reduzir e construir essa ideia da apuração assistida, que foi o que eu comentei com vocês. Então, você vai ter duas situações. Ele vai reter uma parte do imposto na fonte e vai, obviamente, trabalhar para que você faça a apuração do que se você deve ou não, tá bom? Então, isso já está na construção, tá, pessoal? Nada que eu estou falando é projeto de lei, tudo é lei, tudo já está na lei, tudo já está na legislação da reforma tributária. Isso é importante eu sempre destacar para vocês. Um outro detalhe, tá? É com relação à precificação do produto. Por quê? Obviamente, se você tem todo esse impacto com relação ao seu produto, se você vai ter tributação por fora, tributação por dentro, se você vai ter a questão relacionada do seu serviço, se é por fora, se é por dentro, se vai ter crédito, não vai, a sua precificação, você precificar de maneira correta, vai ser o diferencial, tá? Vai ser o diferencial de você conseguir ter um preço justo e ter lucro, ou de você ter prejuízo, tá? Porque você corre o risco, já que você tem imposto por fora, tem a estrutura tem a margem da sua estrutura. Se você bobear, você vai estar pagando o imposto e você vai perder sua margem. Então, é importantíssimo você pensar, tá? Você pensar em como ou da melhor maneira para você estruturar a sua precificação. Eu venho falando isso para todos os meus alunos, para o pessoal que eu venho trabalhando, tá? Eu tenho um projeto para atender agora semana que vem com o pessoal do Mato Grosso, que eu tive lá começo do mês. Então, é interessante realmente se preocupar com essas questões relacionadas de precificação. Essa precificação vai ser o diferencial, seja do seu produto ou do seu serviço. Vai ser o diferencial de você realmente saber o preço que você precisa trabalhar. Ou melhor ainda, não é nem o preço. Às vezes você saber se aquele produto te dá lucro ou não te dá. Porque às vezes o preço o mercado vai ditar. Mas é mais interessante você saber se você está tendo prejuízo ou se você está tendo lucro na venda daquele produto. Tá? Então eu deixo destacado aqui essa questão do split payment e da sua precificação como uma mudança importante do seu fluxo de caixa. Com relação à mudança da sua empresa, eu destaquei 3 pontos aqui, tá, pessoal? Primeiramente, a integração das informações com o fisco. Por quê? O fisco, tá? Quando eu falo fisco, o governo federal, ele construiu no ano passado uma integração muito grande com o governo estadual e o governo municipal. Então, todas as informações agora estão integradas, todas. Inclusive, a gente tem casos aqui, tá? Que às vezes a pessoa deve uma taxa no município e é desenquadrada do Simples Nacional. Então, essa integração tá importante. A gente tem casos aqui que a pessoa deve o IPVA do carro e perde o Simples Nacional. Tá? Deve o IPVA do carro e não tira a certidão negativa. Então, a integração do fisco hoje, ela é enorme. Tá? Ela é enorme. A gente está sempre falando isso para vocês, mas é importante a gente sempre destacar. E o que acontece dentro dessa relação, pessoal? A gente tem 3 pontos importantes. Primeiro, a movimentação financeira. Então, obviamente, cruzamento de PIX, cruzamento financeiro, depósito na conta, que não tem nota fiscal, que não for contabilizado, você está correndo o risco de cair na malha. Tá? Então, a gente está deixando claro. Se tem dinheiro caindo na sua conta, que não tem nota fiscal, você está correndo o risco de cair na malha. A emissão do documento fiscal, tá, pessoal? A emissão do documento fiscal é indispensável. Você precisa emitir o documento fiscal. Eu recebi perguntas assim, olha, mas eu não emito. O que eu posso... Não, olha, é importante que você comece a emitir o documento fiscal.
você pode ser multado por não emitir documento fiscal. Então é importantíssimo que você emita o documento fiscal. A nota fiscal você tem que emitir, tá? Tem que emitir, não tem que fugir daqui. Tem que emitir o documento fiscal. Seja de uma venda de cartão, seja do que for. Você precisa emitir. Eles vão cruzar as informações. Lembrando que eles têm 5 anos para cruzar informações. Tá? Movimentação para o dono. Ou seja, você vai lá, mandou uma movimentação, pegou da sua conta e pegou da conta da empresa e mandou para a sua conta. Se você não fizer, como a gente comentou, seja da Prolabore ou seja da distribuição de lucro, você está correndo o risco de ser tributado, tá? Na pessoa física, na pessoa jurídica. Então é importante essas movimentações estarem bem ajustadas. Ah, Gustavo, mas eu não consigo. Olha, é importante. Vamos conversar, vamos alinhar da melhor maneira possível. A gente está aqui para ajustar para vocês. A gente só não faz milagre, mas a gente consegue orientar você a fazer da melhor maneira possível. O que a gente está passando aqui é realmente para você não ter dor de cabeça. Que a gente sabe, tá? A gente sabe que o governo está cada vez mais apertando o cinto com relação a essa questão de sonegação, com relação à questão de movimentação sem documento fiscal. Então é importante que você faça esse controle, tá? Por quê? Porque a gente está aqui para orientar você da melhor maneira possível. A gente está aqui para orientar sempre do que você precisar. A gente só não consegue fazer milagre. Tem um monte de contador aí, eu falo para vocês, que inventam história falando que faz milagre e depois a pessoa cai na malha. Todo dia eu recebo mensagem de ex-cliente desesperado porque caiu na malha. Todo dia. Então, assim, a gente não faz milagre, mas a gente orienta você da melhor maneira possível. Você pode ter certeza. Por quê? Para você não ter dor de cabeça. Então, a gente prefere fazer dessa forma para você não cair no conto do vigário. Né? A gente te orienta da melhor maneira possível para você não cair no conto do vigário depois e achar que fala assim, não, eu vou fazer desse jeito que não vai ter problema. Não. Faça a maneira certa que você não vai ter problema. Se você fizer da maneira errada, a gente não tem como salvar você depois. Então a gente prefere orientar você antes, segurar na sua mão, te ajudar, do que depois que você está no poço e não conseguir te resgatar. Faz sentido? Então é importante isso, tá? Empréstimos. Ficar movimentando dinheiro de empréstimo na conta. Esquece isso daí, tá? Adiantamento de fornecedores. Adiantamento de fornecedores, o que acontece? Se eu adiantar dinheiro para fornecedor, hoje eu já tenho que pagar imposto. Ah, mas a mercadoria não chegou. O governo não quer saber. Ele quer saber se eu adianto dinheiro para fornecedor, eu tenho que pagar o imposto antes. Então, aquele negócio de comprar sem nota, esquece, tá? Esquece. Porque se você mandar dinheiro para fornecedor, o governo vai querer que você pague o imposto. Então, é muito melhor você pedir a nota fiscal, você chegar e a via acontecer normal. Porque se você tiver adiantamento para fornecedor lá, o governo vai cobrar o imposto de você. Ou seja, você vai pagar um imposto que não é seu. Então eu falo isso porque isso está na lei. Então ele já está trabalhando isso para quê? Para realmente cortar essas situações. Ah, eu não quero emitir nota. Tudo bem, você vai pagar na movimentação. Ah, eu vou comprar sem nota. Cara, se você comprar sem nota, o obrigado de emitir, de pagar o imposto vai ser você. Então é importante isso ficar muito claro, tá? A partir de agora esse jogo, né, tá ficando muito mais preocupante, ou seja, você levar da maneira correta ali as suas movimentações financeiras para você não cair nessa armadilha aqui de pagar o imposto sem necessidade, tá bom? Um outro detalhe, pessoal, é com relação à questão do CIB, tá? A gente atende alguns cartórios, né? A gente atende alguns cartórios. Então, o cartório já vem fazendo uma mudança muito grande com relação às movimentações das informações dos imóveis. E houve agora um cadastro, que eles chamam de CIB, né? Que é o Cadastro de Imóveis Brasileiros. E dentro desse cadastro, vai haver o cruzamento das informações. Vocês devem ter até visto algumas notícias que o pessoal falou assim, agora se você mora numa casa que não é sua, o governo vai fazer você pagar aluguel. Então o que acontece? Existe o CIB? Sim. Tá? Existe o CIB? Sim. Vai ser cruzadas as informações? Sim. Vai ser cruzadas as informações. Para quê? Principalmente recebimentos de aluguéis. Então, por conta da questão do imposto de renda.
Então, se você recebe o aluguel, aquele aluguelzinho por fora, esquece. Tá? Já organiza, já vê o contrato, já se regulariza a pagar o imposto de renda. Tá? Se você já declara isso, tudo bem. Mas se você não declara, se você recebe aluguel por fora, é hora de você pensar. Por quê? Porque quem paga o aluguel hoje vai poder ter crédito do IVA. Então, obviamente, que ele está fazendo o cruzamento. Falou assim, olha, mas se a empresa do Pedro, né, a empresa do Pedro paga aluguel, que tem crédito, por que o João, que é dono da empresa, que é dono do prédio, não está pagando o imposto de renda? Então, esse cruzamento que ele está fazendo. Tá? Então, ele vai fazer o cruzamento? Vai. Tá? Ele vai. Então, o que é interessante? Você começar a rever, por isso que eu volto a dizer, a importância de você mapear os seus fornecedores. Que às vezes você está num prédio que você paga um aluguel e você não tem recibo, você não vai ter documento para declarar aquilo ali, você está perdendo o crédito e a partir de agora não vale a pena mais. Então é importante essa relação, tá? Essa questão do CIB é indispensável para essas informações. E a questão do quadro societário. Por que a questão do quadro societário, pessoal? Se você tem duas ou mais empresas com CNPJ separados, eu tenho 2 CNPJs, né? Que eu sou dono, que fazem a mesma coisa, o governo agora chama de unificar o faturamento. Ou seja, às vezes você tem 2 empresas pequenininhas que estão no Simples Nacional. Esquece, tá? Esquece. É hora de sentar e organizar. Por quê? O governo vai automaticamente somar as duas e você vai pagar tudo retroativo. Então é melhor se organizar. Tá? É melhor se organizar. Então ele está fazendo os cruzamentos das pessoas que têm o mesmo CPF, 2 empresas que atendem o mesmo segmento. Tá? Então é interessante reestruturar essa relação. Principalmente o mesmo dono, tá? Mas eles têm a previsão de começar a verificar as questões de cônjuge, as questões relacionadas. Você tem uma empresa e o seu esposo tem outra empresa que faz a mesma coisa. Então ele já está pensando nessa unificação de receita. Principalmente se as empresas estão no mesmo endereço. Tá? Se elas estão no mesmo endereço. Às vezes até dentro da mesma cidade. Então essa preocupação já está acontecendo. Tá? Esse cruzamento de informações já está acontecendo. Para que ele consiga verificar. A gente já viu alguns casos onde ele já está cruzando e falando para a pessoa pagar os impostos retroativos ou simplesmente excluindo do Simples Nacional, porque não cabe mais no Simples. Tá? Então isso aí é importante. E o ponto que está mais, que a gente vê o maior impacto, é realmente, às vezes, a questão, não sei se vocês já ouviram, né? O governo está tratando de devedor contumaz. Essa questão do devedor contumaz já é antiga, que, por exemplo, se o cara deve muito tempo, a Receita Federal simplesmente inativa a empresa e cancela a empresa. Você vai ter que fazer um monte de declaração para você resolver a empresa. Agora, a questão do devedor contumaz, aquele devedor que deve numa empresa, abre outra, começa no Simples de novo, abre outra, fica devendo, um monte de empresa devendo. Isso daí, o que vai acontecer? O governo vai cruzar o CPF, por isso que ele já está cruzando o CPF. Se a pessoa tem uma empresa e deve para o governo federal, ele não vai autorizar a abertura da empresa no Simples Nacional. Tá? Ele não vai autorizar. Essa semana, inclusive, a gente está com abertura, eu estou com abertura aqui de 3 empresas aqui que está no processo e está mais devagar porque a partir de dezembro, agora de 1º de dezembro, a Receita Federal já vai fazer a opção do Simples Nacional na hora. Então a empresa já sai o CNPJ junto com a opção da tributação dela. Então esse cruzamento de informações é indispensável. Se você se encaixa em alguma dessas situações, é hora da gente sentar, conversar, alinhar e reconstruir esse seu quadro societário. Porque é isso que vai ser o diferencial a partir de agora. Para você não correr o risco de entrar 2026 e lá tá no meio do ano trabalhando, de repente a sua empresa é exclusa do Simples Nacional. Ou se ela não está no Simples, simplesmente o governo vai lá e bloqueia seu CPF, bloqueia seu CNPJ, porque tá faltando declaração, alguma coisa assim. Então é importante, tá? Ontem, eu falo para vocês que ontem teve um cliente nosso aqui que teve um problema da malha e ele foi
Como que ele descobriu? Ele foi fazer um pagamento no banco e o CPF dele estava irregular, não conseguiu nem pagar, não conseguiu nem acessar o aplicativo do banco. Tá? Então isso aí é um negócio sério. A gente fala porque é um negócio sério. A gente está aqui, essa parte societária, eu domino, falo para vocês que eu domino, então é bem tranquilo para tratar. Já fiz cisão, já fiz incorporação, o que vocês imaginarem dessas questões societárias, já fiz M&A, então eu fico bem tranquilo para dar suporte para vocês no que precisarem nessa estruturação societária. Mas é importante que vocês tenham ciências dessas situações, tá bom? Então é importante essa construção com vocês aí, deixar muito claro o jogo. Um outro detalhe, pessoal, é com relação à questão dos sistemas de vocês. Primeiro ponto que eu falo é o seguinte, ó. A nota fiscal tem que estar, o sistema de vocês tem que estar preparado para a nota fiscal. A partir de 1º de janeiro, tá? A partir de 1º de janeiro, não vai conseguir emitir nota fiscal se o sistema não estiver preparado. Então, se o seu sistema não está preparado para a reforma tributária, é hora de você trocar. Sendo bem sincero, troca de sistema. Tá? Troca de sistema. Não tem o que você fazer. Por quê? Se o sistema não está preparado, obviamente você não vai conseguir emitir. Para vocês terem uma ideia, o município de Dourados ainda não está preparado. Tá? O município, ontem eu consultei e o município ainda está em processo de homologação. Ou seja, quem emite nota pelo município já se prepara, porque a partir de 1º de janeiro, não sei se ele já vai estar preparado com relação a essas questões de nota fiscal, tá? Os prestadores de serviço principalmente. Mas assim, o seu sistema tem que estar preparado. Então converse com o seu sistema, fala para ele, verifique, fala assim, ó, você está preparado, converse com ele, porque depois que o sistema travar em janeiro, a gente não tem o que fazer. Aí vai ser aquele atropelo, às vezes você precisa mandar carga, precisa mudar e não funcionou. Não tem o que a gente fazer, vai ter que entrar na fila e a gente organizar, entendeu? Então estou sendo sincero com vocês. Toda essa parametrização, ela tem que estar preparada. Desde a emissão da nota fiscal, as informações financeiras já estão no documento, ou seja, quando você faturar, já tem que aparecer, já tem que ter a informação da IBS e da CBS na nota fiscal, tá? Isso daí já é uma construção. Isso aqui você não tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar é o seu sistema, tá? É o seu sistema. A gente está orientando para que você converse com ele. Porque se ele não estiver preparado, a gente não tem o que fazer, porque daí é problema do sistema. Então a gente sabe e a gente está orientando para que você já se prepare em relação a isso, já se organize com relação ao seu sistema. O outro ponto é com relação ao cadastro do seu produto. Cadastro do seu produto ou seu serviço, ele tem que estar 100% parametrizado. Agora a gente tem uma mudança nova, principalmente o cadastro são os CSTs e a classificação tributária, ou seja, você tem uma mudança por conta da CBS que já acontece em janeiro. Então é importante para que você comece a fazer essa modificação. Então a gente tem o mês de dezembro e o mês de janeiro, porque os formatos de janeiro vão ser tributados em fevereiro, né? Lembrando essa relação, mas obviamente a gente tem essas mudanças para serem feitas, então é importante que tenha a revisão dos cadastros. A gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para dar suporte para vocês, mas a gente também tem uma fila de clientes já. Por que eu falo isso para vocês? A gente tem clientes que têm 10 mil itens, a gente tem clientes que têm 8 mil itens, a gente tem clientes que têm 2 itens. Então, o que acontece? Imagina, você vai vender um produto e trava. Então, o que aconteceu? A gente tem hoje, a gente já está conversando com os clientes que a gente sabe que tem mais itens. Tá? Eu faço parte de uma grande comunidade que está bem à frente da reforma tributária. E lá, automaticamente, a gente fez aquisição em conjunto com essa comunidade de um sistema que ele vai validar esses CSTs e essas classificações tributárias. Então, obviamente que a gente tem um sistema, eu comprei uma parte de licenças, então quem quiser depois conversar comigo, para fazer já desses seus produtos, que daí a gente organiza o repasse desse custo para os seus produtos. É o mínimo, porque na verdade é o valor que eu vou ter que pagar, que eu vou pagar por produto, eu repasso para vocês e a gente alinha esses detalhes.
mas é importante que você se preocupe com o cadastro do seu produto. Se ele não tiver padronizado, se ele não tiver parametrizado, o que vai acontecer? Você vai fazer um por um e aí o trabalho vai realmente não render. Então é importante essa questão, tá? Então é importante essa preocupação com o cadastro do seu produto, até para você não pagar imposto a mais. E da mesma forma, você ter essa tributação, essa organização para você não ter risco com relação às suas operações, para você não pagar imposto a mais. Então é importante essa construção, né, do mapa que eu comentei com vocês, dos produtos e das operações. E principalmente dos contratos com os seus clientes e fornecedores. Por quê? Eu coloquei aqui, se a pessoa é B2B, né? O que é o B2B, tá, pessoal? Eu vendo empresa para empresa. B2B. Então, se eu vendo de empresa para empresa, eu tenho que saber se o meu cliente precisa de crédito. Se ele precisa de crédito, eu vou ter que me preparar para fazer crédito para ele. E se o meu fornecedor tem crédito para mim, então eu tenho que me preparar, entendeu? Então, essa construção da cadeia é indispensável. Da mesma forma, B2C. Ou seja, se eu vendo para o meu consumidor final, o meu consumidor final precisa de crédito? Normalmente não, mas eu preciso revisar o meu contrato com ele. Então, essa relação é impactante, pessoal, porque se eu não fizer isso, às vezes eu vou precisar fazer crédito e eu vou estar pagando imposto a mais. Vê como que as coisas se juntam, né? Se o meu preço de venda não está certo, eu pago a mais imposto e, obviamente, eu vou perder dinheiro. Porque o meu cliente vai precisar de crédito. E se o meu fornecedor não me dá crédito, então eu entro numa cadeia infinita de prejuízo. Então eu preciso me preparar com relação a isso. Volto a dizer, a gente está totalmente preparado para dar suporte para vocês, tá? O controle financeiro, tá bom? Que eu sempre falo, para você verificar o que vai ser mais vantajoso, que faz parte desse ecossistema, ou seja, se você está dentro do Simples, se você vai apurar por fora o imposto, ou se você vai manter dentro do Simples, vai apurar por dentro. Então é importante essa construção, o que ficar melhor para você. Mas é uma decisão que você vai ter que ter. Por quê? Se você não fizer um controle financeiro lá, como você vai saber que você tem crédito para receber? Se você não ajustar o seu financeiro certinho, você não organizar os seus pagamentos certinho, não tem como você fazer essa previsão. Tá? Então é importante você fazer essa análise do seu controle financeiro ali também. Principalmente para quê? Para conseguir fazer um mapeamento, tá? Um mapeamento dos seus clientes e dos seus fornecedores. Se não fizer esse mapeamento, você corre um grande risco de estar pagando imposto a mais. E um ponto que é principal, que é o seguinte, os documentos fiscais. O governo soltou a nota técnica junto com a reforma tributária com relação aos documentos fiscais eletrônicos errados. Ou seja, se você fizer documento errado, se você realmente tiver problema com relação ao documento, isso aí vai impactar para você. Tá? Então, é importante, principalmente lá, se você fizer documento errado, vou colocar alguns pontos da legislação. Olha só, tudo multa. Se houver operação sem documento fiscal, vai ser multa. Se a informação tiver inidônea, vai ser multa. Se o documento tiver da operação valor menor que o do mercado, vai ter multa. Se os elementos da informação estiverem errados, vai ter multa. Vou só subir aqui. Se as informações estiverem erradas, omissão de receita, vai ter multa. Né? Então, várias situações, falta de registro contábil, ou seja, se você emitiu a nota e não tem a movimentação passada na contabilidade, vai ter multa, porque não cruzou a venda com o financeiro. Então, todas essas informações, todas essas movimentações, documentos que estiverem errados de nota fiscal, você tem o risco de ser multado. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente precisa elevar a qualidade da emissão do documento fiscal. Eu sei que muitas vezes a gente não tem pessoal para isso, né? Às vezes você está trabalhando ali, você não tem uma pessoa qualificada, mas a gente está aqui para te dar suporte no que você precisar. Então é importante, antes de você emitir uma nota fiscal errada, parametrizar o sistema, organizar, para que você não emita nota fiscal errada
e depois você venha com a multa lá e você não tem o que fazer. Porque isso daqui já, igual dizendo, já é uma norma técnica, já está ajustado e já vai ser cobrado em relação a isso, tá? Como que a Controle consegue ajudar você, tá, pessoal? Isso aí é um ponto que eu queria organizar. Como que a Controle consegue ajudar você? Eu já tenho, para quem achar interessante, eu tenho um treinamento de precificação, então eu posso, vocês depois podem verificar comigo lá, né? Eu tenho um conteúdo, até deixo aqui só pra gente, eu tenho um livro, tá, pessoal? Aqui, ó, vou colocar para vocês, eu tenho um livro só de precificação, por conta dos vários anos que eu atendi precificação no Sebrae. Então, quem tiver interesse, a gente pode bater um papo, né? Na verdade, o livro eu encaminho junto com o treinamento, porque na verdade é importante o treinamento para vocês entenderem e o livro para que vocês possam acompanhar, tá? Por isso que eu nem divulgo, nem tá vendo o livro. Mas o que acontece? O treinamento de precificação, quem tiver interesse em fazer, fala comigo, a gente ajusta, organiza lá, sem problema nenhum. Inclusive, se a gente quiser organizar, faz tempo que eu não faço uma turma fechada, mas a gente pode organizar aí 5, 6 pessoas ou mais para a gente fazer uma turma fechada e eu faço um evento presencial para vocês aí sem problema nenhum, tá? Então é bem tranquilo para a gente agilizar isso. Outras situações que a gente pode estar dando suporte para vocês. A gente pode estar fazendo uma consultoria específica com precificação dos seus produtos, tá? Então isso aí é comigo mesmo, a gente só tem que encaixar a agenda, organizar tudo certinho. Então eu tô lá para organizar e dar suporte para vocês, seja precificação por dentro ou precificação por fora. A gente pode dar suporte para vocês, principalmente a questão de uma assessoria financeira para organizar, ajudar vocês a estruturarem os pagamentos, ajudar vocês no financeiro do dia a dia. Tem alguns clientes que a gente faz essa assessoria num nível tão grande, para vocês terem ideia, que eu faço o pagamento para o cara, tá? Eu faço o pagamento para a empresa. Então a gente tem, dependendo do serviço, dependendo do que você precisar, a gente consegue... Ah, Gustavo, eu só preciso entender como que a gente pode melhorar. Sem problema. Entre em contato com a gente, vê como que a gente pode fazer isso para você, como que a gente pode dar o suporte e te ajudar. A gente está aqui para te ajudar, tá? Serviço de emissor de documento fiscal. Eu fechei um contrato com um sistema lá de Santa Catarina, que é um sistema que já está preparado para a questão de emissão de documento fiscal. Esse sistema é unicamente documento fiscal. Então, é documento fiscal, manifesto, CTE. Então, é só para documento fiscal. Ele não controla financeiro, não controla nada. Então, assim, ele já está preparado. Quem quiser se preparar, só me avisa para a gente ajustar, implantar para você começar a rodar a partir de janeiro e você está preparado para você emitir nota. Lembrando que se você não tiver o seu sistema ou se você depende da prefeitura, é arriscado você começar o ano sem estar preparado, tá? Então, assim, a gente já fez a parceria com esse sistema de emissor porque a gente tem certeza que ele está preparado, a gente já validou, vocês me conhecem, sabem que eu não ofereço coisa que dá trabalho ou que vai dar dor de cabeça. Eu não coloco meu nome em risco nesse sentido. Então, eu estou aqui colocando meu nome com o serviço de emissor porque eu já testei e eu sei que ele funciona e que ele está preparado. Então, sendo bem claro e transparente com vocês. Não ganho nada com relação a essa questão do emissor, tá? Eu vou apenas repassar o custo para vocês porque eu pago o pacote, tá? Eu pago o pacote, daí vocês assumem o custo e cada um ajusta sem problema nenhum e a gente consegue atender todo mundo. Isso aí é um ponto importante. E o ponto que eu acredito que é bem interessante também é a questão da consultoria do mapeamento, tá? Da melhor apuração. Por quê? Dentro dessa consultoria, eu consigo fazer o mapeamento dos fornecedores e dos clientes, tá? A gente constrói o mapa dessa sua estrutura de fornecimento e principalmente a gente verifica o que é mais interessante para você. Se é fazer a opção de apuração por fora, por dentro, como que você tem que melhorar os seus fornecedores, o que você vai exigir dos seus clientes e principalmente a gente ajustar com relação ao cadastro dos seus produtos. Então, a gente consegue ajustar tudo isso dentro de uma consultoria ali, especificamente da sua empresa, tá? Então, eu coloco isso porque esses trabalhos, obviamente, eu tenho a equipe que me dá suporte, mas são trabalhos que eu toco pessoalmente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu não vou ter pessoal, né? Eu não vou ter
vou conseguir me desdobrar em vários atendimentos. Então eu prefiro organizar com vocês, até por isso que eu fiz esse encontro, porque obviamente eu já fechei com alguns clientes e daí obviamente a gente já vai começar esse trabalho a partir de dezembro agora, presencial, alinhando, ajustando, analisando mapa a mapa, analisando cliente por cliente, fornecedor, por quê? Isso aí são situações pontuais. Então, eu estou colocando para vocês, quem tiver interesse, para a gente já ir ajustando, para a gente ir encaixando a agenda e organizando esse processo para vocês. O meu pessoal vai dar suporte para vocês? Com certeza, vai dar suporte no que vocês precisarem. Mas se vocês precisam de uma questão mais pessoal, de uma questão mais próxima, realmente pegar na mão, eu vou estender a mão para vocês, eu estou colocando meu trabalho à disposição. Se vocês precisarem, estou à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui. Vocês têm algum ponto? Deixa eu só voltar aqui. Tranquilo até aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês mandam um joinha para mim, algum ponto que vocês queiram fazer, por gentileza. Está tudo tranquilo? Manda um joinha para mim. Beleza. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou passar as principais dúvidas, tá? As principais dúvidas que a gente está conversando, que vocês mandaram para mim. Por quê? Caso tenha dúvidas, eu vou responder as dúvidas pontuais, mas caso depois a gente abra para estar conversando com vocês individualmente. Beleza? As dúvidas que foram direcionadas, que eu recebi, tá, pessoal? Vou responder aqui, ó. Coloquei as principais. Ó. Qual o impacto para o setor de serviços? Tá? Principalmente franqueadora. A gente tem clientes que são franqueadores. Então, o que acontece? Ó, é aumento da alíquota. Tá? Então, prevê essa questão, o mínimo dos 26,5%, e o planejamento com relação a essa questão do repasse para o franqueado. Então, é importantíssimo esse desenho da estruturação de quem trabalha com prestação de serviços, tá? Se a pessoa trabalha com prestação de serviços, que tem uma estrutura grande, é indispensável que faça esse alinhamento melhor. Como a reforma tributária afeta a tributação do Simples Nacional? Da mesma maneira, tá? Então, você vai ter duas opções. Ou você vai apurar por dentro, né, ou melhor dizendo, vai manter no Simples, ou você vai fazer a apuração por fora. Então, é importante que faça esse desenho estrutural para vocês, tá? Que tenha essa opção. Não tem o que ser feito. A gente precisa ajustar esses detalhes, porque é isso que vai impactar. Se você vai estar no Simples, hoje você tem a opção de você fazer por fora ou por dentro. Qual a primeira mudança que tem que fazer para a empresa se enquadrar? Primeira mudança, parametrizar o sistema, tá? Porque o sistema começa a rodar a partir de janeiro. Então, se o seu sistema não está preparado, eu falo assim, preparado, né? Então, conversa com o seu sistema, ele tem que estar preparado para você fazer essa migração para a reforma tributária. E a segunda etapa é fazer o mapeamento dos seus clientes, dos seus fornecedores. Se é melhor eu ter crédito ou não é melhor, né? Então, é importante esses dois pontos para você se enquadrar melhor. A minha maior dúvida é caso eu não emito nota fiscal, como vai impactar? Grande chance de cair na malha fina, tá? Não tem como fugir. Então, a possibilidade, se você não emite nota fiscal, a possibilidade de você cair na malha fina é grande. Então, é importante você emitir o documento fiscal para você zerar essa preocupação que você tem com relação à malha fiscal, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês. Como a reforma tributária podemos precificar, entender os riscos, como a IA pode monitorar as movimentações, já classifica. Então, tudo isso que eu comentei é essa relação. Ou seja, a gente precisa melhorar o planejamento e organização, principalmente da precificação. Não tem como fugir disso, tá? A movimentação por fora, o risco é grande de malha fiscal. Então, se não tiver contabilizado, lembrando que tudo que movimentar próximo agora vai realmente impactar na sua malha fiscal ou não. Então, por isso que a gente está colocando, é importante a gente trazer a sua movimentação mais próxima da realidade e, principalmente,
os sócios quando essa construção de empresas, principalmente a soma do faturamento, né? Que é essa nova etapa. Ou seja, se eu não estou preparado dentro dessa, não estou planejado estruturalmente, tenho vários CNPJs, eu corro o risco de desmoronar tudo, ou seja, receber multa, ser desenquadrado, cair na malha fiscal. Então, é importante a gente preparar com relação a isso, tá? É a preparação. E aqui, na verdade, mais uma pergunta, né? O que implica para o meu setor, quais impostos? Então, aqui, na verdade, ficou uma pergunta mais abrangente. O que acontece? Eu trouxe de uma maneira que a gente consiga realmente demonstrar de uma forma geral. Então, eu acredito que dentro do que a gente construiu, tá, pessoal? Dentro do que eu preparei para vocês, eu tentei trazer o resumo, é realmente um resumo, mas dos pontos mais importantes, dos pontos que vão impactar para vocês no dia a dia. Então, questões lá de cruzamento de informações, de declarações, essas questões eu deixo com a gente mesmo, com a nossa equipe, que é aquilo que eu falo para vocês. Você tem que estar preocupado em vender e gerir o seu negócio, deixar a burocracia que a gente resolve. Né? É sempre que eu falo para cada um de vocês. A burocracia a gente resolve. Porém, é importantíssimo que você esteja preocupado e esteja preparado para essa nova etapa da reforma tributária. Então, caso você tenha dúvidas, caso você tenha qualquer situação, caso você realmente surja algum detalhe que seja importante para vocês, eu sempre falo, marca um horário comigo, conversa com a equipe, eles estão preparados para isso, para que a gente possa dar um suporte para você no que você precisar. Então, à medida do que você precisar, a controle de contabilidade, o Deboleto está aqui à disposição de vocês, está preparado para vocês, para dar suporte no que vocês precisarem. Faz sentido? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Já deu ali, ó, quase 11 horas, está dentro do previsto, tá? Então, eu fiz a previsão ali até 2 horas para a gente estar comentando. Deixei esses 15 minutinhos para que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês mandem aqui no chat para mim, tá? Vocês mandem aqui no chat para mim, que eu já respondo para vocês e a gente consegue responder algumas dúvidas. Porque daí eu sei que o horário, igual eu falei para vocês, eu vou ser bem sincero, bem direto e bem reto, né? Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, então por isso que eu fiz questão de fazer online, para facilitar, mas principalmente para preservar o tempo de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ali, eu respondo, senão a gente já encerra também e daí a gente se coloca à disposição, combinado? Vou ler aqui o chat, tá? Então, o Marcelo tem uma dúvida. Terapia ocupacional segue a mesma lógica? Sim, Marcelo, terapia ocupacional segue a mesma lógica, tá? Principalmente da questão do regime de saúde, né? Então, ela tem um regime diferenciado, ela consegue ter um desconto da alíquota, mas obviamente que ela precisa fazer uma tratativa muito ajustada com relação às atividades que ela vai exercer, principalmente com relação à emissão do documento fiscal, tá? A minha preocupação é que, como eu consultei ontem, o município de Dourados, eu me preocupei muito quando eu vi que o município de Dourados não está credenciado ainda no regime geral da Receita Federal. Então é uma preocupação muito grande minha, por isso que eu trouxe a questão do sisteminha lá, mas fica à vontade para vocês. Então, às vezes, pode ser uma opção você aderir ao sistema para que você possa estar emitindo notas fiscais aí sem preocupação a partir de janeiro, tá? Aqui o pessoal da Origens lá. O RP que você está indicando é a emissão de notas fiscais de produtos e serviços? Exatamente. Eu não sei quem está falando ali, mas o pessoal da Origens é o seguinte, ó. O sisteminha que eu... oi, Carla. O sisteminha que eu estou indicando, realmente, ele faz emissão de notas fiscais de produtos e serviços. Inclusive, assim, como é um pessoal de Santa Catarina tem eles são mais preparados tecnologicamente, né? Então, eles estão bem adiantados em relação a isso.
Então eu consegui lá, é um valor bem interessante. Acredito que para vocês que já utilizam outro sisteminha, não vai ter nem tanta diferença financeira, mas vai ter uma diferença tecnológica e preparada bem maior do que vocês estão utilizando hoje, caso o sistema de vocês não esteja preparado, tá? Isso eu não tô, não é obrigação trocar de sistema, eu coloquei à disposição. Vocês verificam, Gustavo, meu sistema está preparado, show de bola, né? É só à disposição, porque eu sei que tem muita gente que hoje não tem sisteminha, então vai ter que se preparar com relação a isso. Pessoal, mais alguém? Show de bola. Pessoal, então é o seguinte, ó. Muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco. Ressalto novamente que, no meu ponto de vista, vocês são empreendedores diferenciados, porque a gente mandou o convite para mais de 200 CNPJs e efetivamente não foram todos que vieram, e tudo bem, né? Mas vocês são empreendedores preocupados com o futuro das empresas de vocês. E eu gosto sempre de destacar que a Controle, no meu nome, a gente está totalmente preparado e à disposição de vocês no que vocês precisarem, tá bom? Então, conto com vocês. Qualquer dúvida, só avisar. Vocês têm meu contato, tem os grupos de vocês e a gente está à disposição. Grande abraço para vocês e até nosso próximo. A gente tem que fazer mais reuniões assim para facilitar nosso alinhamento. Grande abraço para vocês aí.